Olá, turma, tudo bom? Bem, como vocês já devem ter visto pelo título desse vídeo, a gente vai tratar hoje de um tema que tem um caráter bem histórico. Mas a gente não vai aqui se debruçar numa aula de história especificamente, a gente vai muito mais resgatar alguns elementos que têm uma relevância histórica, que muitos de vocês já devem conhecer, e a gente vai resgatá-los para que a gente possa localizar isso num tempo e num espaço bem específico, para demonstrar como que essa construção, num determinado tempo, num determinado espaço, vão construir e vão permitir que a gente identifique alguns elementos jurídicos bem importantes e que vão ser substancialmente relevantes para a formação do direito, especialmente na Idade Média, e como que isso vai, de alguma forma, chegar na nossa realidade atual. Então, a gente vai começar a dar algumas pistas, alguns indícios daquilo que mais para frente a gente vai discutir, que é a importância e a relevância do direito romano na nossa formação jurídica contemporânea, especialmente no caráter ocidental, pensando aqui, né, nessa porção do mundo do mundo para cá. Bom, para que a gente possa começar essa discussão então, e sem que a gente entre em muitos detalhes, vocês devem ter observado que nessa aula eu mandei para vocês um mapinha, e nesse mapinha ele é um mapa da Europa, e ele é bem interessante porque ele demonstra ali a extensão territorial que o Império Romano vai ter ali em meados do século IV, nos anos 300 e pouco, quase ali no século V. E ele é bem interessante porque ele demonstra, vocês observarem ali, ele tem uma linha central, uma linha média, uma linha branca, que divide em porção ocidental e porção oriental. Muito bem. Essa divisão, ela acontece por uma série de fatores políticos, jurídicos, econômicos, que não cabe aqui a gente discutir, mas ele determina, especialmente, uma divisão de ordem política, jurídica e econômica que faça com que nós tenhamos duas capitais, ou seja, o Império Romano, por conta da sua grande extensão territorial, passa a ser dividido para que fique mais fácil a sua administração. Essa porção ocidental, que fica localizada naquela parte da Europa clássica, tradicional que a gente conhece, formada pela França, Espanha, Portugal, Alemanha, Áustria, enfim, essa porção que forma o Império Romano do Ocidente, ele vai passar a partir ali do século II, a partir dos anos 100, até mais ou menos os anos 500, por um processo de intensa imigração estrangeira. Quando a gente fala das invasões bárbaras, né, e é o que justamente o mapinha ali demonstra para vocês, basicamente o que a gente observa é uma quantidade considerável, muito grande, massiva e constante de migração de populações estrangeiras. Ou seja, aquelas comunidades, ou muitas pessoas das comunidades ao norte da Europa, passam a se deslocar para essa porção do Império Romano porque é um ambiente mais seguro, mais economicamente estável, com maior assistência do Estado, com maior proteção, enfim, uma série de fatores que levam a esse processo migratório. E o fato da gente ter uma composição muito grande de indivíduos estrangeiros nesse território vai fazer com que, aos poucos, a gente tenha uma mistura tão grande entre as populações locais e essas populações externas, que essa parte do Império Romano, essa porção ocidental, ela passe a ser muito fragmentada. O que se observa é uma fragmentação. E quando a gente fala em fragmentação, não significa que eles estavam separando uns dos outros. Significa que eles passam cada vez mais a ter mais particularidades, mais peculiaridades e se distanciam daquela regra geral, daquela forma genérica de lidar com direito, com cultura, com língua, com escrita, com moeda, que era próprio da União, né, da formação geral do Império. Eu faço essa colocação e pode parecer um pouco deslocado nesse momento, porque justamente isso é o fato da gente ter uma divisão entre duas partes. Uma dessas partes passa a receber uma quantidade muito grande, muito intensa e muito expressiva de imigração estrangeira. Essa imigração, ela vai ter um caráter violento em algumas partes, mas ela vai ser, na maior parte das vezes, realmente só uma migração. Ou seja, pessoas que estão vindo dos seus locais originais, deslocam-se para esse território, trazem consigo seus hábitos alimentares, seus hábitos culturais, sua língua, sua forma de ver o mundo, suas relações éticas, suas relações morais, eventualmente suas relações jurídicas. E isso vai ser cada vez mais sendo misturado, adquirido, depurado pelas comunidades locais, o que vai fazer com que essas diversas porções do Império Romano do Ocidente
passem a não ser mais identificadas com uma forma única de pensar o direito, a cultura, a língua, a forma de comer, a forma de se relacionar, mas por diversas formas que vão ser influenciadas por esses estrangeiros. Isso é um processo que vai gradativamente fazer com que essa porção ocidental se distancie jurídica, política e economicamente da porção oriental, que por sofrer muito menos processos migratórios, se mantém muito mais unida e muito mais organizada, muito mais uniforme. Esse é um processo importante da gente conseguir definir, e essa diferença entre porção ocidental e porção oriental do Império Romano vai ser especialmente relevante na forma como a gente vai observar a formação jurídica ali do mundo medieval, quer dizer, ali da formação medieval que vai suceder essa formação romana. Bem, partindo dessa ideia então, tenho essa perspectiva. E vou fazer uma analogia que talvez torne isso um pouco mais fácil. Todos vocês devem ter já ouvido histórias, enfim, os avós, bisavós da maior parte de nós são imigrantes europeus, ou eventualmente são descendentes desses imigrantes europeus. Ali no início do século XX, nós tivemos um processo bastante grande de imigração de europeus para o Brasil, em decorrência de uma série de fatores que não vem ao caso a gente discutir, mas muitos de vocês sabem que essas populações, ao se deslocarem para cá, vieram com sua língua, sua forma de comer, sua forma de se manifestar, suas danças, suas culturas, enfim, uma série de coisas. Bem, ao chegarem aqui, essas comunidades procuravam se manter em grupos mais ou menos parecidos, então eles buscavam se manter unidos, até porque era uma maneira mais fácil de conseguir se organizar. Porém, ao longo dos anos em que eles permanecem aqui, é natural que eles tivessem contatos com as populações locais, e é claro que eles vão agregar elementos locais, portanto, são pessoas que vão aprender português, que vão passar a se alimentar com os substratos e elementos que são disponíveis aqui no Brasil, porém eles também mantêm as suas tradições e as suas formas de viver, que não são mais originais. Afinal de contas, se aquela pessoa for tentar fazer um molho à bolonhesa da região de Bolonha, da Itália, ela não vai conseguir fazer exatamente o mesmo molho, porque afinal de contas ela não consegue usar o mesmo tipo de carne, o mesmo tipo de tomate, o mesmo tipo de substrato. Ela vai usar aquilo que tem aqui no Brasil. Então vai ser um molho à bolonhesa, meio brasileira, usa a receita e usa a expertise que ela tem de lá, porém usa os elementos daqui. Ao longo do tempo, ao longo dos meses, dos anos, das décadas e dos séculos, o que se observa é essa miscigenação, ou seja, a gente não consegue mais divisar, não consegue mais perceber se essas pessoas são efetivamente locais ou se elas mantêm as tradições daquela cultura original do qual elas têm. Esse é o contexto cultural que vai gerar uma circunstância jurídica bastante específica e bem expressiva nesse momento. Como que isso vai influenciar o direito? Bem, se essas pessoas vinham de outra localidade e elas vão se dar conta ou vão encontrar aqui, pensando aqui, na porção do Império Romano do Ocidente, outros valores jurídicos, outras relações internas, é claro que elas vão ter que se adaptar a essa lógica. Ocorre, e é importante a gente ter em mente, que a lógica do direito romano, aquele direito romano lá do Júlio César, aquela porção, aquela estética que a gente conhece do Império Romano, do Senado, daquelas pessoas, daqueles homens importantes com aqueles trajes brancos, isso era muito localizado e específico na cidade de Roma. Isso não era algo comum e próprio das demais localidades. A dominação romana, ela era um tipo de dominação que não era cultural. Ela preservava e, na maior parte das vezes, mantinha as culturas locais. Ou seja, os romanos se expandiam pelos territórios, mas permitiam que as comunidades mantivessem sua língua, suas tradições e suas formas de viver. E não impunham o seu direito, suas regras de uma maneira geral. O que significa que já no Império Romano a gente observava uma multiplicidade de culturas. Se a gente agrega isso, então, essas culturas estrangeiras vindas de fora, isso vai fazer com que cada microlocalidade tivesse uma mistura entre aquilo que já existia, uma influência, obviamente, de Roma, da capital, que naturalmente permitia e determinava algum tipo de influência, mas também de uma cultura externa. Então a gente vai ter em cada regiãozinha, vamos pensar em cada cidadezinha, em cada vilazinha, em cada região rural, uma série, ou pelo menos 3 influências diversas. Aquela que já era originalmente posta daquela comunidade, uma influência que era de alguma forma padronizante, uniformizante romana, e alguma que vem de fora. Então a gente não consegue ter em 2 cidades 2 formas iguais de pensar. Porque se elas tiverem sofrido processos migratórios de comunidades ligeiramente diversas, elas já vão apresentar alguma diversidade.
Portanto, isso vai fazer com que esse cenário que parecia muito uniforme, que parecia muito padronizado, se torne cada vez mais múltiplo, cada vez mais plural. Um pouco daquilo que a gente já havia conversado há algumas semanas e que vai dar contexto a esse sistema medieval. Ou seja, cada comunidade rural, cada cidade, cada agrupamento social vai ser composto por uma série de elementos que são muito localizados. Quem que vai dominar, ou quem que são as pessoas que vão determinar quais são as regras, ou a forma de viver, ou a forma de solucionar problemas ali? Vão ser autoridades locais, aquelas autoridades tradicionais, e cada comunidade vai escolher de uma forma. Alguns vão ser os homens mais velhos, alguns serão as pessoas que estão lá há mais tempo, alguns serão talvez os mais estudiosos, aquelas pessoas que têm algum tipo de atividade profissional específica. Ou seja, a gente também não observa uma uniformidade nessa forma de autoridade e poder. Né? Portanto, já no mundo romano, nós observávamos essa pluralidade de elementos, o que obviamente vai levar a uma pluralidade de soluções jurídicas. Se a gente agrega isso ou a isso, especialmente essa influência estrangeira, que vai ser cada vez mais massiva, cada vez mais intensa, a gente vai observar cada vez mais multiplicidade, cada vez mais fragmentação, cada vez mais elementos diversos. Esse é, em suma, o contexto que a gente observa e que vai dar aí o cenário, vai ser, enfim, um ambiente em que a gente vai observar ou vai poder apontar, né, o momento em que nós podemos dizer que o mundo romano vai desaparecendo e ascende, surge, né, toma lugar uma outra forma jurídica, econômica e política. É claro que nós temos um momento específico em que pode-se dizer, sim, aqui a partir desse dia o Império Romano deixa de existir porque a autoridade X é afastada. Mas ao longo de mais ou menos uns 3 séculos, portanto a partir dos anos 100 até meados dos anos 400, o que se observa é esse processo de fragmentação contínua. Ele é constante, ele é bastante severo, porque ele vai ter a influência dessas populações externas, essa mistura interna e essa absorção tanto dessas comunidades estrangeiras da cultura local quanto dos locais com relação à cultura estrangeira. Portanto, essa miscigenação é que vai abrir cenário para que a gente observe essa pluralidade de natureza jurídica, ou seja, essa quantidade enorme de soluções, essa falta de uniformidade, essa falta de padronização que marca o sistema medieval. Então, em linhas gerais, a ideia é a gente conseguir hoje, e nesse momento, definir esse cenário que vai ser marcado. Então, portanto, pelo processo migratório, pela natureza já fragmentada que nós tínhamos de cultura do sistema romano e da união desses dois elementos. Na sequência, a gente vai perceber como que esse elemento, ou essa divisão, ou como que essas circunstâncias vão influenciar ou vão sofrer processos que dão início àquilo que a gente possa chamar de uma tradição jurídica ocidental. Espero que tenha ficado claro, que a gente possa, enfim, continuar nos nossos encontros. Novamente, reforço a ideia, qualquer dúvida que tenham, não deixem de entrar em contato, mandem e-mail, participem dos chats e a gente segue na sequência com outras intervenções, tá bem? Até breve e até!